A primeira coisa que não faz nenhum sentido é a guerra dos Estados Unidos contra o terror. Sim, eu entendo que os Estados Unidos foram atacados em 11 de setembro. Eu entendo isso. Mas por que eles tiveram que atacar a Líbia e o Iraque? E todos esses outros lugares que não tinham nada a ver com a Al-Qaeda? Ok? E a resposta é que eles estão tentando criar algo chamado Projeto Grande Israel. Porque para que a Pax Judica se concretize, o Irã precisa ser retirado da equação. O Irã precisa ser destruído. Então, se isso acontecesse, não haveria nenhum desafio ao poder da Pax Judaica. Isso faz sentido? A terceira questão é o Vale do Silício e a IA. Em algum momento, entrarão em guerra com o Irã. E isso destruirá ambos os países. Por meio de Israel. O Irã não vai perder esta guerra, mas também não vai vencê-la, porque os Estados Unidos vão bombardear o Irã impiedosamente. Isso só vai fazer o Irã retroceder décadas. Mas os Estados Unidos perderão esta guerra. E isso é importante porque, se perderem, serão forçados a sair do Oriente Médio. E uma vez expulsa do Oriente Médio, todos os seus recursos militares passam para Israel, o que cria a Pax Judaica. Faz sentido, pessoal? Esse é o plano. Agora você tem paz judaica. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo e vamos lá para mais um React. No vídeo de hoje eu trago um vídeo do canal do Professor Jiang Brasil. O professor Jiang, se eu não me engano, ele é chinês. E ele fala muito, ou ele é americano, tá? E ele fala sobre toda a questão geopolítica no mundo, né? E principalmente sobre o declínio dos Estados Unidos. Nesse vídeo de hoje, ele vai falar sobre a história secreta do século XXI e para os próximos anos também. Ele faz uma reflexão do porquê os Estados Unidos tiveram que atacar diversos países para manter o seu poderio. Vamos acompanhar esse vídeo. A primeira coisa que não faz nenhum sentido é a guerra dos Estados Unidos contra o terror. Sim, eu entendo que os Estados Unidos foram atacados em 11 de setembro. Eu entendo isso. Mas por que eles tiveram que atacar a Líbia e o Iraque? E todos esses outros lugares que não tinham nada a ver com a Al-Qaeda? Ok? E a resposta é que eles estão tentando criar algo chamado Projeto Grande Israel. Eles estão tentando fazer com que Israel se torne a Pax Judaica. A grande potência do Oriente Médio, porque isso é importante em todas as sociedades secretas. Israel precisa se tornar a potência dominante no Oriente Médio, ok? Isso nos ajuda a entender por que a guerra ao terror aconteceu da maneira como aconteceu. Essa é a número 1. Número 2. Neste momento, os Estados Unidos estão ameaçando atacar o Irã. Por que eles fariam isso? Porque para que a Pax Judica se concretize, o Irã precisa ser retirado da equação. O Irã precisa ser destruído. Então, se isso acontecesse, não haveria nenhum desafio ao poder da Pax Judaica. Isso faz sentido? A terceira questão é o Vale do Silício e a IA. Então, agora você tem a IA ChatGPT, que na verdade não faz nada. Ela cria imagens legais no seu computador e te ajuda a colar na escola. É basicamente isso. Ela realmente não faz mais nada. E se você não vai para a escola, então você pensa, por que estou usando o ChatGPT? E você não vai pagar muito dinheiro por isso. Portanto, a IA é um beco sem saída. Mas, ao mesmo tempo, em todo o mundo, todos estão gastando bilhões, trilhões de dólares em centros de dados. Certo? Então, todo mundo está investindo dinheiro em IA. Mas aí você pensa, como é que se ganha dinheiro com isso? Se você acha que a solução é usar IA, é difícil ganhar dinheiro com isso. Mas se a solução for criar um estado de vigilância com inteligência artificial, isso faz muito mais sentido. Certo? Afinal, o que é um estado de vigilância? Muito fácil, pessoal. Nós temos isso na China. É uma identidade digital e uma moeda digital. A ideia é que tudo o que você comprar, tudo o que você fizer, será rastreado. Assim, eles podem criar um perfil sobre você. Este perfil informará ao governo quem você é, como você se comporta e o que você pensa. E não só isso, o governo também pode manipular o seu comportamento. Como você se comporta. E isso, claro, é chamado de marca da besta, certo? E é isso que é o Pax 3DK é um sistema global de vigilância por inteligência artificial. Ele também nos ajuda a explicar a imigração na Europa, certo?
porque a guerra ao terror enviou milhões de refugiados da Líbia, Síria, Afeganistão e Iraque para a Europa, o que está causando muitos conflitos na Europa. Por que isso aconteceria? Bem, para que o Pax Judaica se concretize, você precisa destruir o mundo. Não estou dizendo que isso seja verdade, mas estou dizendo que, se o objetivo é a Pax Judaica, isso nos ajuda a conectar os pontos. Isso ajuda a explicar por que as coisas estão acontecendo da maneira como estão. Ok? Por fim, temos o antissemitismo. Ok? Como você deve ter percebido, se você está online, as pessoas não gostam dos judeus. E isso surgiu do nada. Após 7 de outubro, calmaria. Você vê antissemitismo por toda a internet. Agora, eu já critiquei Israel antes, certo? Mas antissemitismo não é a mesma coisa que antisionismo, certo? Sionismo é a crença de que Israel é um povo escolhido e a terra prometida e tudo isso, certo? O judaísmo como religião não há problema algum. Então, por que as pessoas não se importam com a diferença entre antisionismo e antissemitismo, certo? E você pode argumentar que tudo isso tem um propósito, porque, lembre-se, parte do plano é forçar os judeus a retornarem a Israel. Isso é muito importante para que este plano funcione. É fundamental. É por isso que vemos tanto antissemitismo em todo o mundo hoje. E por último, claro, e isso é algo que discutiremos, temos as chamadas novilhas vermelhas. Assim, as novilhas vermelhas são vacas vermelhas que foram geneticamente modificadas de forma perfeita. E você precisa das novilhas vermelhas você tem que sacrificar as novilhas vermelhas para purificar o solo a fim de reconstruir o templo de Salomão, certo? E adivinha só, eles já sacrificaram as novilhas vermelhas. Então parece que tudo está pronto, certo? Eles estão caminhando em direção à Pax Judaica. Certo, então vamos discutir o que vai acontecer no curto e no longo prazo. Se a Pax Judaica for realmente o objetivo final, certo? Então, quando você tem Israel travando guerras em todos os lugares, o principal inimigo agora é o Irã na Europa, você tem os europeus prestes a entrar em guerra com a Rússia na Ucrânia. Os Estados Unidos estão ameaçando atacar a Venezuela neste momento. Ok, América do Sul, vocês têm 10% da UM. A Marinha dos Iowa está no Caribe e está prestes a atacar a Venezuela. Você tem a China e o Japão em conflito. Aqui você tem a Índia e aqui você tem a África. Ok? Então, o que vai acontecer a curto prazo? Bem, o que sabemos é que a Europa está planejando entrar em guerra com a Rússia. A Europa está prestes a entrar em guerra com a Rússia. Ao mesmo tempo, há muitos imigrantes na Europa, e isso vai gerar guerras civis na Europa, certo? Guerra civil. Então você tem tanto uma guerra com a Rússia quanto uma guerra civil. Então a Europa está meio que ferrada, entendeu? Os Estados Unidos enfrentam a mesma situação, onde a divisão entre esquerda e direita está tão polarizada que eventualmente entrarão em guerra. Se você lê as notícias, Sim. talvez tenha ouvido falar. Bom, tem muita coisa acontecendo dentro dos Estados Unidos, né? E eu já trouxe isso aqui também em outros vídeos do meu canal, que é principalmente a questão do ICE, né? Aquela polícia, né? Aquela tropa lá norte-americana que cuida dos imigrantes, né? E que na verdade está matando diversas pessoas, tanto imigrantes quanto até mesmo cidadãos norte-americanos, porque se recusam a parar o carro, por exemplo, né? Eles vão lá e atiram. As pessoas estão tendo diversos protestos nos Estados Unidos por conta dessa agressividade do ICE. Estão deportando diversas pessoas, né? Levam essas pessoas para cadeia, enfim, diversos assim abusos de autoridade mesmo que eles estão fazendo lá. E tudo isso está causando uma convulsão dentro dos Estados Unidos. As pessoas estão saindo para protestar, inclusive os Panteras Negras já estão voltando a fazer suas atividades. Tem vídeos circulando nas redes sociais dos Panteras Negras armados, né, com armas de alto calibre, fazendo escoltas de protestos, né, para que a polícia não enfrente. Então, você tem um clima ali muito perigoso, né? Porque a gente sabe que a população norte-americana é extremamente armada até os dentes. Então, a chance disso virar uma guerra civil não é brincadeira, não. Isso pode acontecer, né? Enfim, então tem todas essas questões lá dentro dos Estados Unidos. O país ele tá polarizado.
Ele não tá pacífico. As pessoas estão se enfrentando lá dentro. Dos tiroteios na Universidade Brown, bem como dos físicos do MIT que foram baleados, certo? Assim, a violência aleatória se tornará cada vez mais comum nos Estados Unidos. E você pode argumentar que tudo isso é deliberado, porque a ideia é a seguinte: vamos supor que você coloca formigas vermelhas no pote e formigas pretas no pote. Elas se dão bem. Mas você pega o pote, sacode ele e agora elas estão em guerra umas com as outras, entendeu? É isso que está acontecendo, onde a esquerda e a direita realmente não gostam uma da outra, não conversam entre si e se recusam a debater, mas também não vão lutar entre si a menos que haja violência. E nesse caso, o instinto tribal toma conta e eles começam a se matar, entendeu? Então, Exatamente. podemos esperar uma guerra civil nos Estados Unidos. Depois, os americanos vão começar a atacar a Venezuela e possivelmente outros países dentro das Américas. Então, os Estados Unidos vão passar por momentos difíceis, ok? China. Sim, quer dizer, Japão, China e Índia, todos eles terão conflitos entre si. Mas também devemos esperar que os Estados Unidos comecem a impor um embargo à China. Significa que os Estados Unidos usam seu poderio naval para impedir que a China acesse mais recursos no exterior. E a China importa a maior parte do seu petróleo e grande parte dos seus alimentos. Portanto, se houver um bloqueio à China, podemos esperar que a economia chinesa sofra bastante. Tudo bem. E então, o que podemos esperar que aconteça é que os Estados Unidos, em algum momento, entrarão em guerra com o Irã. E isso destruirá ambos os países. Por meio de Israel. O Irã não vai perder esta guerra, mas também não vai vencê-la, porque os Estados Unidos vão bombardear o Irã impiedosamente. Isso só vai fazer o Irã retroceder décadas. Mas os Estados Unidos perderão esta guerra. E isso é importante porque, se perderem, serão forçados a sair do Oriente Médio. E uma vez expulsa do Oriente Médio, todos os seus recursos militares passam para Israel, o que cria a Pax Judaica. Faz sentido, pessoal? Esse é o plano. Agora você tem paz judaica. E o que a Pax Judaica fará é começar a controlar o mundo. Porque se através do caos e do conflito, a Pax Judaica consegue ganhar muito dinheiro, certo? Por causa da Pax Judaica, o que vai acontecer é que empresas de tecnologia como o Google vão migrar para a Pax Judaica e construir um estado de vigilância global. Há guerras civis, você precisa de IA para controlar as pessoas. Se você vai entrar em guerra com a Rússia, precisa de armas, ok? Mas você também precisa de financiamento. Portanto, podemos esperar que muitos bancos se mudem para Israel e é possível que Israel se torne a moeda de reserva global, já que todos estão negociando com Israel. Se você é a Rússia, você precisa negociar seus recursos, certo? Petróleo, energia e grãos, certo? Assim, a Rússia controla 1/3 dos carboidratos do mundo. Adivinhem só, pessoal. Israel controla a África. Então, o que vai acontecer é que a Rússia e outros países vão assinar um acordo comercial com Israel. E Israel se tornará um centro do comércio global. Isso faz sentido? É assim que a Pax Judaica vai lucrar. E lembrem-se de que Israel tem a melhor agência de inteligência do mundo, o Mossad. E o que eles podem fazer é viajar pelo mundo e criar o máximo de caos possível. Então, enquanto o mundo está em chamas, Israel, a Pax Judaica, está lucrando. E é assim que o futuro vai ser pelos próximos 10 a 20 anos. E isso, é claro, vai levar ao surgimento do anticristo, que vai assumir o controle da Pax Judaica e forçar o mundo a eventualmente atacar Israel em algo chamado a Guerra de Gog e Magog. E isso, é claro, vai levar à segunda vinda de Jesus. Então esse é o grande plano, certo? Alguma pergunta? Faz sentido para vocês? Eu sei que é maldade. E sabe de uma coisa? Eu posso ser um completo idiota, tá bom? Eu poderia simplesmente fazer tudo dissolver. Mas você precisa se fazer 3 perguntas. Isso tem alguma ligação com o passado? Isso explica o que aconteceu no passado? Isso explica o que está acontecendo hoje? Será que essas coisas acontecerão no futuro? Portanto, ainda não vivemos o futuro em sua plenitude, mas já é possível observar as tendências. Gente, na verdade esse vídeo aqui dele, né, é baseado em suposições. Né? Não há, de fato, definição em relação a isso, de que isso realmente vai acontecer. Né? Ele traz essa visão ali no começo, quando ele fala em relação aos Estados Unidos contra o Irã, e isso realmente ele tem total razão, né? Os Estados Unidos tentam impedir ali o avanço e o crescimento do Irã, principalmente quando
a Israel fez aquele ataque ao Irã, né? Mas a gente sabe que por trás disso tem os Estados Unidos também. Porque, na verdade, o grande medo deles é que o Irã desenvolva sua arma nuclear e aí já era, porque aí eles não conseguem mais frear o Irã ali, né? Porque é o país que faz o contraponto ao imperialismo norte-americano ali no Oriente Médio. E querendo ou não, o Irã tem um poder de resposta e um militar, né, que não é igual aos Estados Unidos, obviamente, também não é igual ao de Israel, mas que também consegue sim dar uma resposta firme. Tanto é que quando tiveram aqueles ataques do Irã a Israel, Israel ficou surpreso, né? Eles ficaram surpresos porque eles não esperavam os mísseis que o Irã tem, que foram capazes de furar o bloqueio israelense, né? Então, esse é o grande ponto ali. Então, para Israel poder ter a sua hegemonia e o seu poder e o controle ali da região, né? Obviamente que com os Estados Unidos por trás disso, eles precisam eliminar o Irã, né? Mas é esse então o vídeo de hoje. Coloca aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, dá um like. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.